Boa noite, hoje é quinta-feira, 21 de maio de 2020 e vamos começar nossa live da Danica. Hoje vamos conversar com a doutora Juliana Previtali. Ela é médica cardiologista em Piracicaba e é idealizadora da campanha antitabagismo Paradas para o Sucesso, que tem apoio de diversos formadores de opinião e também de representantes da classe artística. Doutora Juliana já está por aqui, eu vou convidá-la a entrar porque o nosso assunto hoje é extenso, então vamos aproveitar o tempo todo dessa live, que é de 1 hora. Então, a gente agradece a quem já está aqui, quem vai chegando. Vamos conversar bastante, podem encaminhar suas perguntas. Vamos lá. Boa noite, doutora Juliana, tudo bem? Boa noite, Dani. Tudo bem, querida? Tudo jóia. Muito obrigada, viu, por se disponibilizar a vir falar de um assunto tão importante que é o fumar, né? Que é tão difícil parar de fumar, até porque cigarro e bebida alcoólica são drogas consideradas lícitas, também de fácil acesso a qualquer pessoa por aí. Então, vamos lá. Eu que te agradeço muito, né? Você ter aberto o seu espaço. É importantíssimo que nós tenhamos essa divulgação para termos maior visibilidade na campanha. Muito obrigada, Dani. Eu te agradeço. E assim, não é, na verdade, um assunto que interessa apenas a quem não é fumante e se incomoda com fumaça, né? Ou com a própria saúde, mas também interessa a saúde do fumante, especialmente, né? Porque a gente não consegue parar de fumar por diversos motivos. E por que se começa a fumar? Então, essa é a minha primeira pergunta. Por que as pessoas começam a fumar? Olha, Dani, as pessoas começam a fumar, em sua grande maioria, mais de 90% antes dos 19 anos de idade. E existem vários fatores que levam essa pessoa a fumar. Entre eles, a publicidade direta, né, que a gente vê ainda, né, existe a publicidade dentro dos postos de vendas, né, e a publicidade indireta, que é principalmente a dirigida aos adolescentes, aos jovens, né, que você vê aquela publicidade, por exemplo, relacionado com uma personalidade do esporte, uma personalidade muitas vezes das artes, música, né? Então, nós temos essa questão. E, principalmente, os adolescentes, eles são levados ao vício pela imitação dos adultos, pela necessidade de aceitação pela turma, ou mesmo achando que é um gesto de elegância, né? Levar o cigarro à boca. Então, na verdade, os motivos que levam a fumar, inicialmente, são esses, né? Por receber essa influência direta e indireta. A gente, na década de... Até acho que meados da década de 90, tinha muita propaganda na televisão, né? Isto é Hollywood. Então, você via ali o pessoal dos esportes, praticando esporte, fumando, né, na praia, todo aquele visual de natureza, né, todo mundo muito bem e fumando. O glamour, né? Exatamente, o glamour. E a aceitação, né? Músicas lindíssimas, sempre relacionado mais a músicas ativas, né? Que também, provavelmente, no psicológico, ativavam o desejo de fumar. Mas, assim, o cigarro faz o que no organismo? Por que ele causa tanta dependência? Dani, o cigarro, ele contém nicotina. Nicotina é a droga que está no cigarro que provoca a adição, que é o conceito da dependência, né? Então, e em todos os derivados do tabaco também, né? Não só o cigarro comum, como o charuto, cachimbo, narguile, cigarro eletrônico, todos contêm nicotina. E ela é uma droga
que tem propriedade psicoativa, né? Então, quando ela é inalada, quando você ingere essa substância, ela produz alterações no nosso sistema nervoso central que modificam, né, o nosso estado emocional, modificam o comportamento, né? E isso acaba levando a um grau de dependência, né? Por isso que o cigarro traz, né, essa questão por conta da nicotina. Essa é a droga que causa dependência no cigarro. Tá, e hoje em dia tá muito na moda o narguile, né? A moçada adora. E assim, o narguile também provoca essa dependência e também é um problema. Não é só o cigarro que se compra, né? Em posto de Não. combustível, em conveniência. Isso, Dani, bem lembrado. O narguile, ele tá na moda. Para você ter uma ideia, ele você está consumindo a nicotina, o tabaco, na forma de pasta. Ele existe aquele aparato do narguile, ele é na verdade um forno que você coloca essa pasta de tabaco e aquilo lá vai ser aquecido através de carvão e tudo mais. Passa por um líquido aquecido e ele é muito nocivo, porque é como se fosse um cigarro que você está fumando, mas ele está ali concentrado na forma de uma pasta. Para você ter uma ideia, 1 hora fazendo aquela consumo do narguile numa roda, você fuma cerca de 100 cigarros. A quantidade de nicotina contida ali pode chegar a 100 Meu Deus! cigarros. Essa informação é muito importante, né? O cigarro, ele pode levar ao câncer, problemas cardíacos. Quais são as doenças principais? Veja, o cigarro ele está relacionado a cerca de 50 doenças conhecidas, tá? Muitas delas graves, muitas delas fatais, como o câncer, que a gente tanto ouve falar. O câncer de pulmão, 90% dos indivíduos que têm câncer de pulmão são decorrentes do consumo do cigarro, do tabaco. Né? Então, o mais conhecido é o câncer de pulmão, mas nós temos câncer de boca, câncer de laringe, de estômago, de esôfago, né? E todas as doenças pulmonares também, como o enfisema, asma, bronquite, são causadas pelo cigarro. E na minha área, que é a cardiologia, as doenças cardiovasculares. O cigarro, ele aumenta em 3, 4 vezes o risco de um indivíduo desenvolver um infarto, por exemplo, né? Então, é seríssimo. E lembrar também que o cigarro está envolvido nas doenças não transmissíveis, né? A Organização Mundial da Saúde, ela se preocupa muito com essas doenças crônicas não transmissíveis, que são as doenças cardiovasculares, que é o diabetes, que é o câncer, né? E o tabagismo, ele é fator de risco para todas elas. Então, o tabagismo, ele atrapalha em relação à doença cardiovascular, ele atrapalha, inclusive, no paciente com diabetes, tá? Então, ele tem mesmo implicação muito, muito importante em doenças do cotidiano, né? Do cotidiano. Então, acaba agravando outras, né? Outras questões. Esses dados são muito importantes, doutora, até porque o que se pensa, o que os jovens geralmente pensam, é que eles só podem vir a ser afetados por uma doença causada pelo tabagismo na idade adulta, e muitas vezes acontece de afetar jovens também, né? Olha, eu quero mandar um beijo aqui para Cida Abi, e ela está perguntando, o fumante passivo também pode ter as doenças dos fumantes ativos? Com certeza. Tudo bem, Cida, querida? Obrigada pela pergunta. Dani, é uma pergunta super importante. Veja, o fumante,
que está realizando o ato de fumar, ele tem um risco enorme em relação a essas doenças. Tanto é que o tabagismo é considerado doença, né? E é o principal fator de risco para você desenvolver outras doenças e fator de risco de morte. O tabagismo é o principal, é o primeiro fator de risco de morte evitável no mundo. E para você ter uma ideia, o tabagismo passivo é o terceiro, está em terceiro lugar. Então, primeiro é o tabagismo ativo, em terceiro é o tabagismo passivo. Então, ele sim, ele está envolvido com todas essas doenças que eu citei. O tabagista passivo, ele é exposto também a essa corrente secundária que nós chamamos, né? Então, o indivíduo que fuma, ele está inalando, né? E tá tragando aquela fumaça. Mas aquilo que sai da fumacinha do cigarro está contaminando aquele ambiente. Se você tiver do lado de algum fumante, num ambiente fechado, você é um tabagista passivo e está exposto, assim, a substâncias nocivas do cigarro. Então quer dizer que eles têm muita razão em reclamar não só da fumacinha, né? É difícil mesmo, é complicado. Esses dados são muito importantes, doutora. Eu estou surpresa com algumas questões, embora eu, como jornalista, já tenha feito diversas matérias sobre cigarro, mas é sempre surpreendente como isso continua, né? Como continua o consumo. E eu fiz aqui uma série de perguntas, né? Muito assunto para se falar dentro desse tema, né? E eu queria saber, assim, o cigarro, ele está relacionado ao controle da ansiedade, até entrando um pouco nessa questão já do isolamento, né, que a gente está vivendo, e muita gente ansiosa, e o cigarro está relacionado ao controle da ansiedade, porque acalma e tudo mais, é o que os fumantes costumam dizer, né? E também ele é tido como um companheiro para momentos de solidão. Por que o cigarro controla a ansiedade? Por que ele é visto dessa forma tão parceira? Então, dessa sua exposição, na verdade, a gente pode dizer que ele é sim o companheiro, tá? O indivíduo fumante, ele tem aquele grau de dependência psicológica. Então, ele tem o cigarro como um companheiro, porque ele vai acender o cigarro no momento que ele está nervoso, ou então que ele está muito feliz, né? Ele pode associar o cigarro nessas situações. Por isso, então, ele pode ser tido como um companheiro. Porém, quando você diz que o cigarro alivia a tensão, quando que o cigarro controla a ansiedade, na verdade, isso é equivocado, tá? Engraçado que o próprio fumante vai me dizer que eu estou errada. Mas veja, o cigarro, quando você está consumindo, né, a nicotina, ela age no nosso organismo como se a gente estivesse nos preparando para lutar ou fugir. Você já ouviu falar nesse tipo de questão? Não. Então, assim, quando a nicotina entra no nosso organismo, ela já vai rapidinho, em 6 a 10 segundos, ela já entra no cérebro e já faz seu efeito cerebral, ligando aos receptores nicotínicos que todos nós temos, tá? Todas as pessoas têm. E esses receptores, quando são ativados, você libera uma substância chamada dopamina, né? E a dopamina, ela faz com que o coração acelere, bata mais rápido, a pressão sobe um pouco, então você fica pronto para lutar ou fugir, né? Isso é uma reação primordial, uma reação muito primitiva do nosso organismo. Porém, ela faz também um relaxamento na musculatura, é uma vasodilatação da musculatura.
Então, você sente o corpo ficar mais quente, que é o que o tabagista sente, na verdade. Então, esse efeito de relaxamento da musculatura, ele acaba se sobrepondo àqueles anteriores que eu citei. Mas, então, o consumo da nicotina, ele não relaxa, pelo contrário, ele faz a pressão subir, ele faz o coração bater mais rápido, porém, a sensação que o fumante tem é que está relaxando, porque ele esquenta, ele tem aquela coisa que, na verdade, é um efeito, né? É um efeito da nicotina. Ele se sente aquecido como se tivesse tomado um chazinho. É o efeito de toda droga, né? É o efeito de toda droga provocar essa sensação, né? De vou à luta. Essa droga em si, em particular, que é a nicotina, ela tem esse efeito um pouco até parecido com outras drogas estimulantes, né? A gente não pode generalizar com todas, mas as drogas estimulantes, elas têm esse efeito. Você tem você fica meio contrabalançado, né? Então, ele acha que ele tem que relaxar, mas na verdade ele está fazendo com que o corpo dele ele fique muito mais acelerado. É muito interessante. Ele é meio dúbio, né? Essa resposta. Né? Certo. Olha, a Juju Rosada, um beijo para ela. Ela está aqui perguntando, eu não sei se é da sua área, doutora, mas ela perguntou sobre a parte neurológica, se o tabaco afeta a parte cognitiva. Cognitiva em relação a... Se a gente fosse pensar assim, o intelecto, isso não afeta, tá? Ele não tem esse efeito, não. Você pode, sim, ficar mais alerta, né, com o consumo da nicotina, mas em relação a prejuízo, em relação à memória, prejuízo intelectual, isso não ocorre. Tá certo. Olha, a gente estava falando na década de 80, 90, que o cigarro era divulgado, havia publicidade com esportes relacionado a isso. Então, em outras épocas, ele já foi sinônimo de masculinidade, de força feminina, né? As mulheres passaram a poder fumar, de rebeldia e destaque também em meio a grupos, principalmente jovens e adolescentes. Isso já foi associado também à prática de esportes. Então, até que nos anos 2000, o governo do estado de São Paulo, né, baixou o cerco contra os fumantes. E essa lei fez diminuir o consumo, diminuiu a mortalidade por causas relacionadas, ou só serviu para intimidar os fumantes que acabaram sendo transformados em objeto até de preconceito, né? Isso. Veja, Dani, sua pergunta é muito importante porque, na verdade, o que a gente vê é que essas leis antitabagismo, elas foram extremamente eficazes. A resposta é sim, ela serviu para intimidar os fumantes, mas ela conseguiu o objetivo principal, que era reduzir a prevalência dos fumantes no Brasil, né? Então, desde quando ela foi criada, a gente conseguiu reduções muito, muito expressivas. Para você ter uma ideia, o auge do tabagismo no Brasil, e talvez no mundo, foi na década de 80, final da década de 80. Tínhamos cerca de 30% dos brasileiros fumantes. Nossa! Né? Muito alto isso. Muita gente. E hoje em dia, a gente tem gradativamente uma redução desse número e hoje a gente chega em 9,8%. Né? Então, sim, foi eficaz todas essas medidas. A lei antifumo, a propaganda em massa, a proibição da propaganda explícita, né? E as campanhas antitabagismo, tudo isso sim foi determinante e principalmente foi uma lei que pegou, né? Então, você, no ambiente que você está, você vai ser o fiscal dessa lei. E as pessoas não aceitam realmente que
que você esteja num local fechado e que o outro acenda o cigarro do seu lado. Ninguém mais aceita isso, né? Então, Eu as me pessoas lembro, foram os fiscais. eu me lembro que eu ia para o colégio de ônibus e tinha gente fumando dentro do ônibus. E eu também me lembro de ir para boate e a gente achava super legal aquela fumaça que ficava e não se imaginava que era a fumaça do cigarro. E logo que baixou essa lei, eu fui um dia para boate e pensei, quando é que vão soltar a fumaça? Né? A gente estranhou, eu e o meu grupo, porque era muito claro, não tinha mais a fumaça, e daí que caiu a ficha. Aquela fumaça era de cigarro. Então, quer dizer, essa lei também é uma celebração aos não fumantes, porque, afinal, eles saíram ganhando bastante, já que existe essa possibilidade de adoecerem. Né? Com certeza, com isso a gente protegeu, né, as pessoas. Doutora, você já falou diversas coisas aqui, mas eu queria que reforçasse, assim, por que é tão difícil parar de fumar? Então, na verdade, Dani, por que é difícil parar de fumar? Por causa da nicotina. Então, assim, a nicotina é a substância do cigarro que causa dependência. Né? Mas tem relação com o psicológico também? Tem sim, tem com o psicológico e tem com o físico. É uma dependência dupla. Então, assim, a dependência física é essa que eu mencionei, né, em relação aos receptores. Então, quando a nicotina vai saindo, e ela fica pouco tempo ligada naqueles receptores, quando ela vai saindo, o indivíduo já sente a sua falta. Então, ele precisa fumar para diminuir os seus sintomas, que, na verdade, são os sintomas da abstinência, que a gente tanto escuta falar. Abstinência é você sentir a falta daquele produto, né? E o indivíduo que experimenta abstinência, ele tem sensações muito ruins. Então, por isso que é tão difícil largar. Ele sente dor de cabeça, irritabilidade, fica difícil de se concentrar, ansiedade, ele pode ter insônia. Então, assim, ele tem tristeza. Então, é um conjunto de reações que são muito desconfortáveis para ele, e ele sofre com isso. Então, a hora que ele começa a sentir esse tipo de coisa, ele já acende um novo cigarro e aquilo já ocupa aqueles receptores. Então, assim, inicialmente, em primeiro momento, ele começou a fumar porque ele sentia, né, aquele relaxamento gostoso. E agora não. Agora ele começa a fumar para deixar de sentir o mal-estar. Então acaba ele confundindo, porque ele tem a sensação de ansiedade, de irritação pela abstinência. Então ele acha que ele está, nossa, hoje eu estou num dia difícil, o trânsito está me fazendo deixar nervoso, mas não. Né? Pode até ocorrer esse tipo de situação, mas a falta da nicotina faz com que ele fique naquele estado. A hora que ele fuma, ele ocupa os receptores e ele acha que o cigarro está relaxando, né? Então, por isso que é tão difícil dele largar, né? Mas existem caminhos, né? Tem chicletes, tem aquele adesivo, tem, sei lá, algum tratamento também medicamentoso e também psicológico, de repente? Tem sim, né? O tratamento, ele é baseado basicamente duas coisas. Ele faz... Dani, você pode me dar só... Tem alguém... Sim, vamos lá. Desculpa. Imagina. É isso mesmo. Deixa eu ver, tem uma questão aqui. Fred, tudo bom, Fred? A nicotina, que é o componente que vicia, faz mal para a saúde ou os outros componentes do cigarro que fazem mal? Poderia substituir o cigarro por rapé, por exemplo?
Ela estava falando aqui, né, Fred? Na verdade, a nicotina é o componente viciante e, obviamente, somada a essa substância a outras, eu tô tentando responder a pergunta do Fred aqui, que ele está dizendo que a nicotina, se a nicotina é o componente que vicia, que faz mal para a saúde, Sim. ou os outros componentes do cigarro também, e se pode substituir Não. o cigarro por rapé. Não. A nicotina é a substância que vicia, tá? Ela é a única substância que vicia. Porém, Dani, essa pergunta é bem interessante. Quais as outras coisas? No cigarro tem mais de 9.000 substâncias dentro dele, tá? São substâncias que são muito nocivas, que elas que produzem câncer, né? Elas que produzem alterações nas nossas células. E existe também substâncias que foram introduzidas no cigarro. Olha só, a indústria do tabagismo, para você ter uma ideia, ela introduziu, para você ter uma ideia, amônia. Né? Amônia é um produto que não tem na folha do tabaco. Não existe. Ela foi introduzida porque eles perceberam que colocando isso lá no meio, o indivíduo consumia e ficava mais facilmente dependente, mais facilmente viciado, entendeu? E o rapé, Então, o rapé, ele é também um tipo de tabaco, né? Tabaco assim, o cigarro, o que ele é? O cigarro, ele vem... são as folhas do tabaco, que é um vegetal, uma folha, e que você vai macerando e produzindo, no caso, o cigarro ou o rapé. O rapé também ele é um derivado do tabaco. E ele tudo que tem tabaco tem nicotina. A nicotina está no tabaco. Então, o rapé não é legal você consumir, porque ele é um derivado, né? Então, não se deve trocar um tipo por um outro, né? Porque mesmo que seja consumido pelo olfato, né? Sim, sim. Ele tem também absorção e causa dependência. Também no organismo, né? E a gente estava falando, então, por que é tão difícil parar de fumar e, assim, as alternativas para quem quer parar de fumar, né? Assim, que são chicletes, adesivos, eu não sei o que mais tem hoje em dia, né? Mas até trabalho terapias, né? Sim, Dani. Quando o indivíduo quer parar de fumar, ele tem que procurar um profissional da saúde, um médico, tá? Por quê? Porque existem várias formas que a gente pode, combinadas, chegar a um objetivo, a um sucesso maior. Então, eu digo isso porque o que existe para parar de fumar é comprovado que o Ministério da Saúde orienta. Nós temos 2 medicações, 2 comprimidos, 2 remédios, tá? Que são ingeridos via oral, um ou outro, né? Existe a bupropiona, é um remédio muito antigo, né? A bupropiona pode ser usada. E existe a vareniclina, que é um medicamento que foi desenvolvido especialmente para o tratamento do tabagismo. Para você ter uma ideia, é um medicamento que ele entra lá no localzinho onde a nicotina entraria no receptor. Então, ele ocupa aquele receptor nicotínico. Então, é um medicamento extremamente eficaz. Junto a esses remédios, existe o uso concomitante, né, associado da terapia de reposição nicotínica, que são adesivos de nicotina, goma de mascar, pastilhas, né? Pode, junto com a bupropiona, conseguir um efeito de ajudar o fumante a diminuir o sofrimento da abstinência. A gente consegue... Então, é importantíssimo a gente fazer uma avaliação para ver o que é mais indicado para ele.
A minha dúvida em relação a isso é assim, mas esses adesivos, por exemplo, ou mesmo chicletes, eles também não vão liberar uma certa substância de nicotina? Sim, Então sim, não eles dá vão. meio que na mesma? Parece esquisito, né? Mas veja, É. é claro que esse é um tratamento que ele tem início e fim, né? Então, a Uhum, terapia de reposição nicotínica, ela deve ser utilizada ou associada com a bupropiona ou sozinha, e ela não deve passar de 3 meses. E existe um planejamento para a utilização. E ela é a nicotina pura, sem as demais, é, sem as demais substâncias do cigarro, as substâncias uhum. nocivas, tá? Vamos lembrar que a gente está num consultório médico, então ok, né? É, Essas intervenções são naturais, sim. ai, desculpa. Então, Imagina. o que que eu quero dizer? Que quando você está utilizando a nicotina na forma de adesivo, você está oferecendo para o fumante, sim. É como se ele estivesse fumando, mas é somente a nicotina. Porque a nicotina é Hum. que causa abstinência. Então, você vai estar entregando para ele essa substância e ele vai deixar de fazer todo aquele comportamento nocivo que ele tinha de acender o cigarro, de ficar naquele local que ele sempre ficava, de passear, né? Ir para o quintal, tomar um café. Então a gente vai tirar aquele hábito dele, Uhum. né? Trocando por um adesivo. Isso vai ser feito escalonado. A gente vai reduzindo a concentração desse adesivo, né, ao longo dos dias, até que ele vai estar utilizando uma quantidade tão pequena que logo que ele diz que ele parar, ele não vai mais sentir aquela necessidade do cigarro, né? Então a gente E vai também ele conseguir. não, ele vai deixar de consumir também as outras substâncias do cigarro. Então, é apenas a nicotina que vai ser Sim, inserida ali num nível mais baixo, não é? Do sim. que o que está concentrado no Inicialmente, cigarro. Dani, a ideia é essa. Inicialmente, a gente entrega para ele a nicotina na concentração que ele estava acostumado. Por exemplo, o indivíduo que fuma um maço por dia, que são 20 cigarros, a gente usa a dose de 21 miligramas. Que esse 21 miligramas é a concentração que existe de nicotina em um maço, né? Então, assim, sim, ele vai ainda estar com aquela substância equivalente, né? Só que então a gente vai tirar todo aquele outro que seria o vício psicológico dele, né? A gente vai tirar Que é aquela muito coisa de difícil. pegar na mão. E daí, claro, isso aí a gente vai diminuindo, a dose vai mudando, aí sim, a gente vai Uhum. tirando, vai reduzindo Esse essa dose. tratamento, ele tem um período, ele dura 3 meses, porque eu já ouvi falar assim, após 21 dias sem o cigarro, você consegue já parar de fumar. Nem Não, sempre, né? não, não. O tratamento ele dura 3 meses. E por quê? Porque até 3 meses o indivíduo pode experimentar as crises de abstinência. Entendi. Então, durante esses 3 meses, a gente precisa estar junto, dando o remédio para ele e oferecendo esse tratamento para que ele não tenha as recaídas, né? Porque você pode Uhum. muitas vezes ver, o paciente tentou parar, ele ficou 20 dias sem fumar e não aguentou, né? E essa, e Porque essa, desculpa, doutora. Não, porque na verdade as crises de abstinência são muito intensas. O indivíduo sente muito mal. Então a gente precisa dar para ele alguma forma de amenizar isso daí.
né? Então, e elas, quanto mais tempo ele está sem o cigarro, elas vão ficando menos intensas e mais longe uma da outra. E essa reposição, vamos dizer, durante esse período, continua sendo prejudicadas as vias respiratórias, os pulmões? Não. Continua prejudicando ou diminui Não. isso? Não, a partir do momento que ele interrompe o cigarro mesmo, que ele deixa de inalar, ele só está usando a nicotina transdérmica, ele já não tem mais aquele efeito nocivo das 9.600 substâncias do cigarro, tá? Nossa, Então ele já vai... E aí, doutora, quanto tempo leva o pulmão para se recuperar? Ou depende do tempo que essa pessoa fumou? Que foi também uma pergunta que veio aqui. O pessoal tá colaborando. Eu estou tentando acelerar porque eu tenho outras perguntas também e o pessoal está perguntando que tá ótimo. Mandem mesmo. É assim, ó. A partir do momento que você para de fumar, cerca de 20 minutos depois você já tem benefícios. O seu batimento já volta ao normal, a sua pressão já volta ao normal, né? E isso vai gradativamente com o tempo. Por exemplo, quando você fica 8 horas sem fumar, um dia inteiro sem fumar, você já tem melhora na sua parte respiratória, né? Você já começa a sentir melhor o paladar, o olfato, né? Agora, assim, palpável em relação a riscos de doença, para você ter uma ideia, 1 ano sem fumar, você já cai pela metade aquele risco que você tinha para a doença cardiovascular, para o infarto. Então, o indivíduo que já ficou um ano sem fumar, o risco que o cigarro trouxe para ele já caiu pela metade, tá? Isso se ele resistir durante 1 ano, né? Sim, com certeza. Para você ter uma ideia, em relação a câncer de pulmão, essa conta é um pouquinho maior, né? Só depois de 10 anos que o indivíduo para de fumar, é que o risco do câncer de pulmão cai pela metade. Então, mas é claro que sempre que o indivíduo interrompe, ele tem benefícios, tá? Sempre. E não importa qual a idade que ele para de fumar, sempre ele vai ganhar expectativa de vida. Sempre ele ganha, tá? Muita gente, eu já ouvi isso de pessoas fumantes que não param de fumar porque tem medo de engordar. Sim. Por conta dessa... É um fato que realmente ocorre. Por quê? Porque a nicotina, Dani, ela inibe o apetite, tá? Então, um dos efeitos dela é justamente esse. O nosso apetite fica menor enquanto a pessoa está fumando, né? Ao longo de dias e meses a fio, o apetite da pessoa é um pouquinho menor. Quando ela para de fumar, essa questão do apetite, que é uma coisa neuroendócrina, ela se restabelece, tá? Ela se restabelece. Então, por isso que tem que ter um preparo muito importante, uma conversa com essa pessoa, explicando para ele, quando ele está parando de fumar, ele vai precisar fazer atividade física, ele vai ajudar muito. Ele tem que selecionar muito bem os alimentos, porque o apetite dele vai voltar ao normal. E sim, existe o ganho de peso se você não tiver esse cuidado. Tá. Doutora, a gente tem ainda 20 minutos ou apenas 20 minutos, então eu tenho umas perguntas aqui, se a gente puder ser mais ágil, né, até para poder dar tempo, que eu quero, depois dessa pergunta, falar sobre a campanha. O cigarro é um tema muito em pauta durante essa pandemia. Na internet tem circulado notícias e fake news também, defendendo a nicotina como forma de tratamento contra o coronavírus. E até no mês passado, a revista Veja trouxe uma reportagem
falando de um estudo francês sobre isso, mas que se descobriu também que um dos pesquisadores já havia trabalhado para a indústria tabagista e não tinha esse estudo passado por outros pesquisadores para que ele fosse realmente confirmado, né? Então, há pesquisas também que indicam uma tendência que pessoas acima dos 55 anos de idade deixam de fumar, têm deixado de fumar, o que levaria também aos dados positivos que essa pesquisa trouxe, visto que o vírus afeta especialmente as pessoas acima dos 60 anos. Queria que você comentasse sobre isso. O que a gente tem de Covid e tabagismo? O que foi notado lá na China foi que eles perceberam que os indivíduos que internavam, que normalmente são aqueles portadores de comorbidades, que evoluem pior na doença do coronavírus, esses indivíduos, quando eles eram fumantes, eles tinham uma evolução pior, tá? Então, os indivíduos estavam lá internados, se eram fumantes, eles evoluíam pior, então tinham maior mortalidade. Isso foi confirmado já, né? A gente sabe que o tabagismo, ele altera a imunidade das pessoas. O tabagista, ele é mais propenso a contrair uma gripe, né? Uma infecção bacteriana. Ele tem 4 vezes mais risco de ter tuberculose do que uma pessoa que não é tabagista, né? Então, esses mecanismos imunológicos têm muita relação com a Covid-19. E assim, por conta disso é que os fumantes fazem parte do grupo de risco também? Sim, o fumante, ele tem já essa predisposição por ele tem um estado inflamatório exacerbado no organismo pela conta da nicotina, né? Então ele já tem uma alteração de vias aéreas, né? E isso predispõe a ele evoluir pior quando ele contrai a coronavírus. Doutora, existe uma quantidade aceitável para quem fuma? Por exemplo, tem pessoas que fumam um maço, mas tem gente que fuma 3 cigarros ali por dia e tal, e ok, eu fumo pouco, então eu posso continuar. Existe essa quantidade aceitável? Não existe, Dani. Não existe quantidade aceitável. Se a gente pensar que aceitável é você não produzir nenhum dano, né? Então, será que se eu consumir um cigarro, eu não vou ter nenhum prejuízo? Não, isso não é verdade, tá? É claro que o indivíduo que fuma 20 cigarros todo dia, ele vai ter mais rapidamente doença do que aquele indivíduo que fuma apenas 1 ou 2. Mas sempre, qualquer quantidade, ela vai ser danosa ao organismo. Tá? Mesmo esses cigarros que são aromatizados, cheio de frufru, continua sendo cigarro. Sim. Você lembra que antigamente existiam os cigarros light? Sim. Lembra? O Marlboro era um cigarro forte. O Free era um cigarro fraco, né? Fraco, Porque, na verdade, o que eles faziam? Eles colocavam menos nicotina, assim, nos cigarros light. Mas o indivíduo estava fumando. Então, ele fuma um maço de cigarro free, ele vai consumir muita nicotina, né? E talvez ele tenha que fumar 1,5 maços, né? Se ele quiser trocar. Então, esse tipo de coisa, até hoje em dia é proibido, não pode mais ter cigarro light, né? Proibido. A gente não percebeu, mas não existe mais, né? E essas coisas de colocar aroma, colocar sabor no cigarro, é só mesmo para seduzir as pessoas, né? Muitos jovens, né, começam a fumar por causa dos sabores, mas não, a nicotina que está ali vicia, e todas as outras 9.000 substâncias são extremamente nocivas. Certo. E assim, com base em todas essas questões e também na sua preocupação clínica como médica, cardiologista e tem a sua experiência clínica, você idealizou a campanha Paradas para o Sucesso. Fala dessa campanha, doutora. Então, a campanha ela surgiu numa conversa com o meu amigo Luiz Fernando Dutra, ele é músico,
Uhum. e que ele sabia que eu tratava bastante tabagismo, né? Que eu estava me especializando nessa área, e ele que me deu essa ideia, vamos fazer uma campanha, vamos juntar a música, os músicos, para levar essa mensagem, né? Então a gente teve essa ideia de convidar, nós estamos com 15 artistas, tem músicos, tem atores, tem artista plástico, e eles gravaram vídeos, né, nos próprios celulares, e durante o vídeo ele executa um trecho de uma música e depois fala, ele dá um recadinho, né? A gente tem várias frases, e o assunto do tabagismo então é tão vasto, né? Então a gente selecionou, né? E a gente está fazendo essa divulgação através de mídias sociais, através de jornais, né, da cidade, a rádio educativa está nos apoiando. Então está sendo bem legal, está sendo bem gostoso. E por que os artistas foram as pessoas a quem você se aproximou? Por conta do Luiz Fernando? Sim, por conta dele, né? Então a gente teve essa ideia, a gente foi amadurecendo, e quando ele me falou, me propôs, eu na hora pensei, nossa, vai ser muito bom, porque o artista naturalmente ele tem esse carisma, ele tem uma visibilidade muito grande, e eles são formadores de opinião, né? Então Sim. aquilo que o artista fala, o comportamento que ele tem, ele passa isso adiante. Então a gente achou que fosse dar certo, né? Que o artista fosse passar a mensagem bem legal. O artista também ele traz essa parte que o fumante procura, que é da alegria, da tranquilidade. Muitas vezes, com a arte dele, ele pode fazer isso. Essa campanha também envolve o apoio de outros formadores de opinião, como jornalistas. Eu sou uma jornalista que apoia essa campanha, porque realmente é muito difícil de fumar. Eu já tive essa experiência de parar, de voltar. O Fred estava comentando aqui que ele discorda que tenha que ter sempre um acompanhamento profissional. Mas quando você tem um acompanhamento profissional, você tem também... É óbvio que há pessoas que são mais fortalecidas, conseguem, cada organismo é diferente, né? Conseguem parar por conta própria, mas o acompanhamento profissional, eu creio que seja uma forma de você manter, a manutenção daquela parada para o sucesso, né? Exatamente, Dani. O acompanhamento, ele duplica ou triplica a chance do indivíduo conseguir parar de fumar. Então, se só eu, doutora Juliana, estou junto com o paciente, estou orientando o tratamento, eu consigo uma taxa de 2 vezes mais do que se ele, ou até 3 vezes mais, se ele ficasse sozinho. Quando eu introduzo uma medicação, eu aumento mais ainda essa taxa de sucesso. Quando eu tenho a terapia cognitiva, que a gente tem o apoio de psicóloga, enfermagem, então a gente consegue um apoio multidisciplinar, a gente eleva ainda mais a taxa de sucesso, tá? Porque, para você ter uma ideia, o indivíduo que tenta parar de fumar por conta própria é apenas 4% que consegue o êxito. É muito baixo. Uhum. É muito baixo, né? E essa campanha, doutora, você falou que ela está nas redes sociais e está em algumas mídias da cidade. Também tem um grupo de Campinas que vai começar a participar aí, que é um grupo, que é o grupo do qual eu faço parte, meu grupo de artistas, né? Então eles vão também gravar vídeos para levar essa campanha para Campinas. Como é que ela tem sido recebida? As pessoas têm questionado, porque se fala muito de parar, inclusive o Anselmo, que é um dos artistas que vão participar da campanha, acabou de entrar aqui. E aí as pessoas falam muito na questão de parar. As pessoas sabem
da nocividade do cigarro, mas continuam fumando, e mesmo sabendo, né, sobre essas informações, ainda é muito difícil, né, parar. O que essa campanha quer atingir exatamente? Então, a gente quer, na verdade, levar informação. Eu quero munir as pessoas de argumentos, de informação, né? Você mesmo está me falando, Dani. Nossa, eu estou aprendendo bastante coisa aqui agora com você, né? Então, assim, a gente vai dando argumentos para as pessoas, mostrando para eles tudo o que pode acontecer, o que ele pode experimentar, né? A ideia não é puxar a orelha de ninguém. A ideia é só alertar. O tabagismo é grave, o tabagismo mata, porém, ele tem tratamento. Existe tratamento e você pode procurá-lo, né? Muitas pessoas nem sabiam que existe. Ah, mas então tem um remédio para tratar, né? Então, assim, informação. Nós estamos levando informação para as pessoas se empoderarem, né? E ela vai, no seu interior, decidir, né? Ela pode, a gente está querendo chamá-las, né? Será que alguém está pronto para parar de fumar? Quem sabe a gente consegue fazer com que ele procure realmente. Ou então, você tem seu companheiro, seu marido, sua esposa, você pode também contribuir para que ele procure essa ajuda, né? E também alertar as crianças, os jovens, os adolescentes, que é ruim, é um papel importantíssimo de alertar para que não entre, né, nesse vício, que eles estão muito seduzidos ultimamente, principalmente pelo cigarro eletrônico. Então, a gente precisa levar para eles essa informação, né? Não é bom, não é saudável, tem nicotina, não caia nessa. Então, assim, informação é o que a gente está querendo levar, tá? Eu quero falar do cigarro eletrônico, mas eu queria te perguntar antes, quando a pessoa chega ao seu consultório para algum tratamento, e é claro, a gente tem que lembrar que tem tratamentos gratuitos pelo SUS. Obviamente que o tratamento com o seu acompanhamento, ele tem uma série de ramificações aí com psicólogo e tudo mais, enfim. Quando a pessoa chega até você, ela chega com medo, porque eu creio que o grande receio do fumante é o que eu vou fazer com as minhas mãos, né? Quando eu não tiver o cigarro, o que eu vou fazer com aquele meu momento de solidão, de pensar, meditar sem o cigarro. Sim, tudo isso é trabalhado, viu, Dani? A pessoa, a gente chama assim, quando ele está pronto para parar de fumar, ele diz que ele está contemplado. Então, o indivíduo já entendeu contemplado. Ele já entendeu toda a problemática que ele vive e ele está disposto a mudar. Então, ele procurou ajuda, né? Então, esse é o indivíduo que eu vou poder dar o melhor, né? Então, a gente vai fazer todo esse trabalho, entender o que é o ambiente que ele vive, quais são as situações que ele está vivendo e que estão associadas com a nicotina, para dar para ele o melhor tratamento, né? Aquele indivíduo que está ainda em dúvida, a gente vai, na verdade, fazer aquele papel do médico. A gente conversa, depois de alguns meses ele volta e a gente sempre aborda a questão, até que ele vem para mim contando: doutora, agora eu quero parar de fumar, pode me ajudar. É muito difícil, é muito difícil. E aí o cigarro eletrônico. Há pouco tempo, eu acho que há 2 ou 3 anos já, tem um filme que chama A Culpa é das Estrelas. É um filme que tanto a menina quanto o menino tinham câncer. E o menino, o tempo todo, ele não era fumante, mas ele usava o cigarro eletrônico como um gatilho, né? E esse filme foi muito assistido, ele a partir de um livro, foi muito assistido por adolescentes e jovens, porque era um filme romântico, trazia ali todos os elementos
possíveis para conquistar o público. Esse cigarro eletrônico, como é que fica? Ele também prejudica? Porque o que eu entendo, eu nunca vi, mas ele não solta fumaça, me parece, ou não sei o que acontece ali. O cigarro eletrônico, ele é um dispositivo, a gente chama de dispositivo eletrônico para fumar, né? Então, ele tem uma bateria, ele tem uma carga que é líquida, a nicotina líquida, e a nicotina ela está dispersa em glicerina, em propileno glicol e outros aditivos, né? Que normalmente ele coloca aí a baunilha, a framboesa, coloca o gostinho. Então, assim, o personagem do filme, ele é fumante, Dani. Ele não está fumando cigarro comum, mas ele está consumindo nicotina através do vapor, do Juul, né? Desses e-cig, tem vários nomes que eles dão. E é uma questão importantíssima e grave, né? Por quê? Porque ele não tem todas aquelas substâncias nocivas que tem no cigarro, da queima do tabaco, mas ele contém nicotina que vicia, e ali dentro daquele líquido, que cada cigarro eletrônico é de um jeito, de um fabricante, ele tem sim produtos muito tóxicos. Para você ter uma ideia, substâncias que são contidas até nas pilhas, cádmio, lítio, né? Você lembra da cervejaria Baker, que teve um problema sério lá em BH? Eles encontraram na cerveja propileno glicol, que é uma substância que tem no veículo do cigarro eletrônico. Imagina. Uau! Então quer dizer que não adianta não adianta ser eletrônico, ele vai causar os mesmos efeitos nocivos que um cigarro normal. Sim, e na verdade até outros, né? Porque ele, diferente do cigarro normal, ele pode causar efeitos muito mais agudos, né? Existe uma doença que foi documentada nos Estados Unidos, uma doença gravíssima pulmonar, um efeito agudo da utilização a curto prazo. Então, uma semana, 20 dias de utilização dessa substância, provocando essa doença seríssima que foi documentada nos Estados Unidos. Tá? Que horror. Doutora, a gente está chegando ao final, eu quero que você diga para as pessoas onde é que elas podem acessar informações sobre a campanha Paradas para o Sucesso, que é uma campanha antitabagista. Ele pode procurar no Instagram o hashtag Paradas pro Sucesso, que lá tem todas as publicações que a gente já soltou da campanha. Os vídeos, né? A gente pode acessar. Se quiserem, o meu próprio Instagram também tem bastante coisa da campanha, que é o @JulianaBarbosaPrevitali, com 2 L's e I. A gente está na Rádio Educativa, se você é ouvinte, vai escutar, né, os áudios dos vídeos que a gente produziu. E a gente pede também para quem quiser participar, dar depoimentos, né? Se você quiser incentivar alguém a parar de fumar, pode escrever, pode mandar um vídeo. Se você já foi fumante, quer contar a sua experiência, né? A gente está coletando esses depoimentos para ilustrar também na nossa campanha. E daí para isso, pode mandar um direct para você pelo @Juliana Barbosa Previtali com 2 L's, ali no Instagram. E aí manda esse direct, vocês combinam, a pessoa pode gravar o seu depoimento, não precisa exatamente ser como o dos artistas. Estamos chegando nos últimos 25 segundos. Eu quero agradecer a doutora Juliana Previtali, médica cardiologista e idealizadora da campanha Paradas para o Sucesso. Agradeço a todo o pessoal. Essa live vai ficar gravada no meu canal no YouTube, Danica Ricci. Procurem por lá e também aqui no Instagram. Um beijo, muito